sobre o setor de petróleo. Inclusive, a gente até estava falando, né, sobre isso, que os preços do petróleo estão aí praticamente estáveis, com o mercado já questionando a questão de liberação de reservas. Falei agora há pouco também um pouco mais sobre isso até com a nossa correspondente, a Giovanna Locatelli. E aí tem vários pedidos. Emerson está aqui, o Emerson Casagrande pedindo 3R Petróleo. A Débora separou aqui o setor como um todo. Vamos dar uma olhada aqui com a Débora e a gente volta com o Beto para analisar cada um desses pedidos, desses papéis. Fala, Débora. Beto, eu até trouxe aqui, inclusive, a cotação do petróleo para atualizar o pessoal. O Brent e o WTI agora. O Brent caindo 0,22%, com o barril cotado a $82 agora. O WTI caindo 0,40%, com o barril cotado a $78 agora. E aí lá no chat pediram para a gente dar uma olhadinha em PRIO e 3R Petróleo. O PRIO está caindo 1,92%, foi a maior queda do setor ontem. 3R Petróleo está caindo agora 1,88%, Enalta cai 0,38%. Na contramão, Petrobras está subindo, o Petri 4 sobe 1,02%, Petri 3 0,89% de alta. O curioso é que ontem também, mesmo com a volatilidade da commodity, né, Beto, Petrobras também foi na contramão e subiu. Né, hoje está indo nesse mesmo movimento. O Vibra Energia também, uma alta de 1,45%. Então, se a gente puder olhar o que pediram lá, PRIO, 3R Petróleo, se a gente já puder dar uma olhadinha, então, no Petrobras, para você ver, né, no gráfico o que explica, né, a Petrobras conseguir ir nessa contramão, mesmo quando a gente tem essa volatilidade da commodity, com todo esse cenário aí, né, que está acontecendo no mundo em relação aos estoques, né, de petróleo? Vamos lá, começando com o Petro. Acho que já tinha até comentado semana passada, ela vinha trabalhando em cima, atrás dessa linha de tendência de baixa e mostrou um rompimento interessante aqui, né? O papel vinha fazendo uma movimentação daquelas que eu falo que são um pouquinho mais erráticas, né? Vamos lá, como sempre gosto de desenhar. Vinha fazendo topos mais altos e fundos mais baixos, né? Aquela zona de expansão, e a gente vê que continua trabalhando dentro disso. Mas o que começa já a me chamar a atenção em nenhum momento, né, durante essa queda que a Petro fez, a gente viu ela ir para baixo da média de 200 períodos, a gente viu a média de 21 também o tempo inteiro acima da média de 200, apesar dela ter ficado embicada para baixo durante algum tempo, e agora começa a mostrar força compradora aqui com a média de 8, né, essa média mais curta, cruzando também a média de 21 novamente para cima e rompendo, né, uma região de topo anterior. O que eu quero para ver, né, o papel continuar, um movimento mais interessante de alta? Se ele vier a corrigir, não perder mais essa região de médias, se segurar, por exemplo, nesse topo anterior, e aí, quem sabe, fazer um zigue-zague para continuar dando esse movimento mais ascendente. E a gente vem vendo que, né, mesmo com essa força, digamos assim, essa força-tarefa, né, de Estados Unidos, China, para segurar a questão do preço do petróleo, o papel já vem reagindo bem, né? Vem reagindo bem. Acredito que tem muitos gestores, muita gente aí focada em fundamentos, achando que o papel ainda deve estar descontado, possa ter uma performance melhor. Pelo menos o gráfico vem mostrando, né, ao longo aí, pelo menos desse semestre, que ele quer se manter numa tendência de alta num prazo mais longo. E essa última movimentação que o papel fazendo essa semana vai sugerindo sim para a gente uma continuidade no movimento de alta, quem sabe vir testar a máxima aqui, né, de outubro, lá na faixa dos 31 aproximadamente, tá? Vamos aos outros de petróleo agora? Vamos aos outros, vamos. Era PRIO e PRIO 3R Petróleo. 3R, né? Vamos lá. A PRIO está olhando para um prazo mais longo, aquilo que eu sempre falo, né? Se a gente está com a média de 200 períodos ascendente e o ativo está trabalhando acima da média de 200, num prazo mais longo a gente está em tendência de alta. Ainda, num prazo mais curto, a gente já trabalha tentando fazer topos e fundos descendentes, né? Vamos desenhar aqui. Depois de ele ter feito essa perna de alta aqui bem forte, ele caiu em linha reta, perdendo esse fundo anterior, voltou para testar o fundo que foi perdido e dá indícios que vai continuar em movimento de queda, né? Pelo menos é o que está fazendo até agora. Se ele continuar caindo e perder esse fundo, ele faz um pivôzão de baixa e aí pode abrir espaço para mais quedas. Por outro lado, né, depois dessa perna que ele veio até essa perna de alta, que veio até a média de 8 períodos, ele vai caindo. Se ele conseguir não testar essa região, voltar a subir e romper a máxima da semana, pode fazer um pivôzinho de alta, tentando colocar o papel de novo numa tendência de alta, pelo menos por topos e fundos, no curtíssimo prazo.
Mas a gente está naquela região que a gente comenta bastante aqui, quem deve falar muito com vocês também disso aqui, cara que eu sou fã, é o André Machado, sempre me refiro a ele, gosto muito dele. Foi ele que eu escutei a primeira vez falando de zona de armadilha, né? Trap zone, quando a gente está entre médias importantes. Quando a gente começa a ver o ativo trabalhando, por exemplo, entre a média de 21, eu sei que ele gosta de usar de 20, né? Eu gosto de usar de 21 exponencial. Eu vejo o ativo trabalhando entre a média de 21 e a média de 200, eu já começo a falar, as operações, digamos assim, começam a ficar mais arriscadas por estar justamente nessa região de armadilha, onde, digamos assim, tudo fica possível de acontecer. Não que, né, se a gente está com um alinhamento completo, as coisas são certeiras, né, mas você tem probabilidade maior de acerto nas análises. Aqui, a gente fica realmente brigando entre médias importantes. Então, o que acontece? Esse pivô acontecendo, né, o pivô de baixo, como falei antes, deve brigar na média de 200 períodos, e é uma região que a gente vê muitos topos e fundos logo abaixo, então deve encontrar uma zona de suporte nessa faixa entre R$19,50 e R$20. Se conseguir fazer esse pivôzinho de alta, aí a gente tem a média de 21 logo acima, a gente tem retração de fibra que foi perdida, né, de toda essa perna de alta na faixa dos R$24, que pode oferecer também algum tipo de resistência. Então, está no momento um pouquinho enrolado o papel, né? Quem está ainda olhando para um prazo mais longo, está posicionado, fique atento se ele voltar a cair, perder então o fundo dos 20,70, porque pelo menos por price action, né, sem considerar indicadores, só por topos e fundos, indica aí a continuidade do movimento de queda, e aí pode abrir espaço para quedas mais importantes. Se a gente pegar essa perna toda e projetar para baixo, fazendo um pivô, o primeiro alvo, né, se esse pivô for acionado, seria lá próximo dos 17,60, tá? Então fiquem de olho aí quem está no papel, caso venha perder a região dos 20,70, porque abre espaço sim para quem sabe buscar até fundo lá de agosto nos 16,19 aproximadamente, tá? Passando agora para 3R Petróleo, né? Vamos lá. Vamos lá, RRP3. Aqui já é uma tendência de baixa muito mais consolidada, mais clara, tá? A gente trabalha com topos e fundos descendentes, fica muito claro aqui para a gente no momento, né? Desde que ele fez esse pivô de baixa aqui, quando perdeu esse fundo, por topos e fundos ele entrou, aqui ó, desenhando para vocês, para ficar bem claro, ele entrou numa tendência de baixa bem clara, aqui já tem todas as médias alinhadas, a gente se segurou por enquanto na média de 8 períodos, né? A perda desse fundo aqui indica continuidade do movimento de queda, tá? Não vejo no momento nenhum sinal interessante aí de reversão, de tentar de repente buscar alguma compra, tá? Não vejo nenhum sinal muito claro. A gente já chegou a trabalhar com o nosso IFR, né? Qual foi a mínima dele? 20, né? Quando fez esse fundo aqui. Até está tentando fazer aquele cenário de divergência, né? Um pouquinho. Mas eu ainda acho muito precipitado para quem gosta de ficar tentando essa reversão, pegar já uma primeira divergência aqui. Eu acho que ainda tem espaço para o papel cair mais, sim. Não vejo compras no momento. E a perda dessa mínima realmente abre espaço para mais quedas. Então, cuidado aí para quem está posicionado, para quem é trader principalmente. O papel é num momento bem perigoso para compras, pelo menos é o meu ponto de vista, tá? Seja por médias, né, por indicadores, seja pelo zigue-zague descendente que o papel vem fazendo.